E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Juan e eu tô aqui hoje para falar, para gravar um vídeo sobre uma notícia dos últimos dias. Quem acompanha a NBA já está sabendo, mas a gente vai repercutir um pouco aqui, que é então a demissão, não só a demissão do Ryan Saunders, que era o treinador do Minnesota Timberwolves, como também da admissão, da contratação do Chris Finch, que é então o novo treinador dos Wolves, que estava no Toronto Raptors. Na verdade, ele passou por vários times como treinador assistente. O último trabalho dele foi justamente no Toronto Raptors desde a temporada 2019-2020. Bom, então o que a gente pode falar do Ryan Saunders? Para quem não sabe, então ele é filho do Flip Saunders, que é um treinador lendário do Minnesota Timberwolves. Ele é da década de 90, foi ele que deu os passos com Kevin Garnett, por exemplo, que é um dos maiores nomes da franquia. Ele é o grande deus dos Wolves por ter colocado justamente os Wolves no mapa da NBA. Os Wolves são uma franquia relativamente nova na liga, não é tão histórica quanto Celtics, Lakers, Sixers, enfim. E o Flip Saunders foi muito importante nesse processo. Mas a gente não está aqui para falar dele, sim do filho dele, o Ryan Saunders, que assumiu os Wolves em 2018 como treinador principal. Ele já era um treinador auxiliar, um auxiliar técnico desde 2014, e ele assumiu então o cargo em 2018. Foi admitido pelo Gerson Rosas, que também havia chegado para ser o general manager dos Wolves. O Ryan Saunders, ele tem um aproveitamento muito ruim. Ele substituiu o Tom Thibodeau, que saiu meio brigado da franquia porque exigia muito dos jogadores, os treinos eram muito duros. Então chega o Ryan Saunders para ser um cara mais relax, um cara mais tranquilo, que gere melhor o elenco, enfim, que vai ser mais soft, digamos assim, não tão pesado como o Thibodeau. Porém, não deu muito certo. Foram 187 jogos e 43 vitórias apenas para o Ryan Saunders. Na temporada atual, com 7 vitórias e 24 derrotas. A última dela foi justamente para o New York Knicks, do Tom Thibodeau, o treinador que foi substituído por ele lá em Minnesota. O desempenho total nesses 3 anos, nessas 3 temporadas, foi de 31,4%, muito baixo, um dos piores da liga, se não o pior, nesse período. E o Ryan Saunders também é importante falar que era um dos treinadores mais jovens, o treinador mais jovem da NBA. Atualmente ele tem 34 anos, só pra gente ter uma noção. Tem muito jogador que é muito mais velho que ele. Mas agora, enfim, o que pesou muito para a demissão do Saunders, então? A gente sabe que os Wolves se reforçaram até bem nessa... Na verdade não se reforçaram bem, mas esperavam um salto maior. Já vem há algum tempo que eles não conseguem chegar nos playoffs. A última aparição deles já faz 3 anos, faz 3 anos que os Wolves não aparecem nos playoffs. E desde lá eles vêm tentando. Tem o Towns, que é um dos melhores jogadores da liga. Recentemente eles adquiriram via troca o D'Angelo Russell. Draftaram na primeira escolha geral o Anthony Edwards. Então se esperava que esse trio desse resultados maiores. Porém, o Towns teve Covid, ficou muito tempo sem jogar. Aí agora que ele voltou, o D'Angelo Russell saiu por lesão. Então é difícil até culpar o Saunders por o time não estar rendendo tanto quanto deveria, porque os jogadores se desfalcam muito problema com lesão. O Towns, toda temporada, ele perde alguns jogos importantes por lesão. O D'Angelo Russell já tem perdido alguns jogos nessa temporada. Ele passou por uma artroscopia e vai ficar ainda mais de 3 a 5 semanas fora. Por outro lado, tem o Anthony Edwards, que começou a temporada meio devagar, mas agora já está conquistando mais espaço no time, maior espaço na rotação, e tem surpreendido até, já tem um impacto maior no time. E, enfim, como eu ia dizendo, tem esse problema do Ryan Saunders, mas é difícil até defender, porque inclusive se esperava que ele seria um dos técnicos demitidos para a próxima temporada, que começaria agora em dezembro. Se especulava muito que os Wolves os demitiriam para começar com um novo treinador essa temporada,
porém o time optou por mantê-lo, mas não durou muito tempo. Ele acabou sendo demitido. Demitido pelo Chris Finch, né? Demitido não. Demitido e será substituído pelo Chris Finch. Chris Finch, perdão. O Chris Finch vai ser o primeiro trabalho dele como treinador na NBA. Mas ele já tem 24 anos de experiência. Ele é bem mais experiente, por exemplo, que o Ryan Saunders, que a gente está dizendo, né? Porém, a caminhada do Finch é um pouco diferente. Ele tem um histórico muito grande no basquete internacional. Ele foi treinador de vários times na Inglaterra. Foi também o treinador da Inglaterra nas Olimpíadas de 2012. Né? Uma campanha ali da Inglaterra, era ele que estava à frente. E também tem uma passagem interessante na D-League. Em 2010 ele é treinador do Rio Grande Valley Vipers, que é o time afiliado ao Houston Rockets. Ele foi campeão com os Vipers da D-League, e ele foi inclusive eleito o treinador do ano. Ele foi o melhor treinador dos Vipers da D-League naquele ano. Então, de 2010 para cá, ele ficou ainda de 2011 a 2016 nos Rockets como auxiliar técnico. Trabalhou junto com o Gerson Rosas, que é o General Manager dos Wolves. E nesse tempo eles construíram uma amizade. Inclusive, quando o Ryan Saunders foi o escolhido para treinar os Wolves lá, quando ele chegou na equipe, o Chris Finch chegou a ser um dos especulados. Ele foi entrevistado pelo Rosas, mas acabou não conseguindo a vaga que o time optou pelo Saunders. Então o Finch já está na pauta há muito tempo dos Wolves. Mas quem é esse cara, né? Ele já passou então por Rockets, como eu disse, também foi assistente nos Nuggets, nos Pelicans e nos Raptors. Claro, nunca foi treinador, então é difícil avaliar, mas ele é um guru ofensivo. Eu acho que a melhor definição dele é esse cara ofensivo. O que o Finch preza e o que a gente pode esperar dele nos Wolves? Ele é um cara que defende um time imprevisível. Não imprevisível do mau sentido, de irregular, mas um time que tem muitas opções no ataque. Um time que não depende de uma jogada só, não é monotemático, digamos assim. É um cara que sempre procura várias opções de jogo e principalmente, ele sabe utilizar os melhores jogadores. Ele é dessa escola do Daryl Morey, do Mike D'Antoni, inclusive trabalhou com eles lá nos Rockets, de extrair o melhor da sua estrela. Então, é desses caras que vai saber maximizar a produção do Towns, vai saber maximizar a produção do Russell, talvez vá maximizar inclusive a produção do Anthony Edwards. Então é um cara que vai saber tirar o melhor dos principais jogadores do time. Também do Malik Beasley, não dá pra deixar de falar do Beasley, que vem numa boa temporada, já tinha ido muito bem desde que chegou aos Wolves na temporada passada. Então também é um nome importante, mas é uma mente ofensiva. Então o torcedor dos Wolves, o que pode esperar do Finch? Um ataque criativo, um ataque que vai fazer muita coisa, um ataque que vai ser baseado muito no Towns e no Russell. Então, assim, vai ser a grande oportunidade, talvez a melhor oportunidade deles, do Towns e do Russell. Do Russell não tenho certeza, mas o Towns com certeza vai ser a melhor oportunidade da carreira deles de ser o cara do time. Porque o Towns, primeiro, ele passa pelo Tom Thibodeau, que é um cara muito defensivo, que no ataque meio que faz qualquer coisa. Depois vem o Ryan Saunders, que também nunca soube tirar o melhor do Towns. E agora chega o Finch, que vai explorar muito isso. Então, esperemos que o Towns melhore muito os números dele. Claro, precisa ficar saudável para isso. Mas também por Russell. Além disso, ele foi muito elogiado também nos Nuggets. Nos Nuggets ele teve um ano só. Mas no Pelicans, porque ele chega nos Pelicans com o ataque sendo DeMarcus Cousins e Anthony Davis. Aí depois ele tem que lidar com o Anthony Davis. E daí, se é o Anthony Davis, ele tem que lidar com o Zion, né? Ele trabalhou um tempo com o Zion, então é um cara que também sabe ser maleável. Ele sabe lidar com as situações
sempre identificando o principal jogador do time e tirando o que é de melhor dele. Os Wolves, então, só para encerrar o vídeo, tem o terceiro pior ataque, muito ruim, então pode ser que isso melhore, e a oitava pior defesa. Em relação à defesa, a gente sabe muito pouco de como o Flinch pensa em montá-la, mas também com certeza uma coisa para a gente se observar, né? Para a gente observar pelo resto da temporada. Olho nos Wolves, olho no Finch e vamos ver o que ele consegue fazer, se ele consegue salvar os Wolves, que estão numa situação muito complicada. Como eu falei, 7 vitórias e 24 derrotas na temporada atualmente. O último colocado no Oeste e muito, muito longe, inclusive, de uma vaga no play-in. É isso, galera. Muito obrigado. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente vai gravar um podcast, amanhã ou hoje, enfim, depende de quando você está assistindo esse vídeo. A gente vai gravar um podcast que vai falar também dessa troca de treinadores, mas também de outros assuntos. E também tem o podcast da NFL, que a gente vai seguir falando dos principais temas do off-season. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.